Presidente, eu pedi pela ordem, até porque no momento oportuno não farei uma discussão. Eu não sei o que está acontecendo com a nossa casa. Parece que está tudo normal. Não está normal. Eu agora mesmo conversei com o deputado líder da maioria, o deputado Carlos Henrique, que hoje faz presente aqui na CCJ, e com o deputado Zé Guilherme, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. E eu fiz o seguinte questionamento. Os senhores e o líder de governo, que eu já fiz o apelo e renovo o apelo ao líder de governo, ao presidente da CCJ, ao relator, ao líder da oposição, e renovo aqui o apelo que eu fiz em plenário. Então, a minha fala, presidente, será no sentido de pedir aos senhores que os senhores entrem em campo. Porque não é possível que nós podemos conviver, deputado professor Cleiton. Como que nós vamos fazer? Nós vamos ficar com 3,62 com as migalhas para os servidores do Poder Executivo? São essas migalhas mesmo que nós vamos votar aqui na CCJ? Será isso, presidente? Será isso o líder de governo, o deputado João Magalhães, deputado Carlos Henrique, líder da maioria? Os mesmos parlamentares, 50 parlamentares dessa casa, votaram os 300% para o Zema. Como é que fica agora o deputado? Ele vai votar migalha de 3% para os servidores? Olha, eu quero aqui, presidente Arnaldo Silva, e quero dizer para Vossa Excelência o tanto que Vossa Excelência tem buscado equilibrar, tem buscado fazer o melhor, e Vossa Excelência também se sente muito incomodado. Eu sei que o deputado Arnaldo Silva se sente muito incomodado, eu sei que o deputado Tiago Cota está extremamente incomodado, mas essa casa precisa fazer algo. Eu não estou acreditando que a CCJ vai votar 3,62 por servidores, mas vários colegas deputados aqui votaram 300% para o governador. E olha, os senhores que estão nos acompanhando pela TV Assembleia, os sindicatos e associações que estão aqui acompanhando, parabéns pela permanência, pela vigília. Olha, que o período alegado no projeto de resolução 415 de 2022 para aumentar o salário do governador, do vice Matheus Simões e dos secretários adjuntos, o período era 2007 a 2022. Esse período tem uma inflação de 147%. Mas o que foi aprovado? 298. Para eles, 151% de reajuste, de aumento real. E para os pobres, réis mortais de servidores, nem mesmo a inflação de 22 e 23. Então, o apelo que eu faço ao deputado relator, o deputado Tiago Cota, ao deputado Arnaldo Silva, ao deputado João Magalhães, ao deputado Carlos Henrique, o apelo que eu faço é o seguinte: as forças de segurança, os servidores da segurança pública, amargam uma inflação de 41,6%. Isso já corroeu o poder de compra dos servidores. Mas a gente sabe que com esse governador que é frio, que não gosta de servidor, que debocha, que provoca, que desafia o servidor, nós sabemos que esse governador não vai, deputado Arnaldo Silva, ele não vai dar os 41,6 para a segurança. Mas espera aí, e a inflação de 22, que ficou em 5,79, e a inflação de 23, que ficou em 4,62, uma sobre a outra, dá 10,67. Era o mínimo do mínimo. Bom, mas eu quero alertar aqui os servidores que estão aqui acompanhando, e eu quero alertar os colegas deputados e deputadas. Quem sabe a assessora do governo, a ex-deputada Celis Laviola, estando aqui, ela também, como assessora do governo,
ela pode também ajudar nesse processo. Ela pode nos ajudar nesse processo, até porque o filho dela, o deputado Zé Laviola, está em exercício do mandato. A alegação, senhor presidente, se o Zema, é bom os servidores saberem disso, se o Zema vier com aquela desculpa e repetir a fala da Luísa Barreto, porque ele não entende bulufas nenhuma de administração pública, ele não está preocupado com isso, está preocupado com os ramos de negócio dele. Se vier falar que a lei de responsabilidade fiscal o impede, mentira. É conversa para boi dormir. Ah, deputado, onde está esse dispositivo? Artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, inciso 1º. Concessão de vantagens, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo derivados de sentença judicial ou de determinação legal contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37, deputado Tiago. Essa é a lei de responsabilidade fiscal. Já no que diz respeito ao regime de recuperação fiscal, no seu artigo 8º, tem a mesma redação. A mesma redação. Ressalvado, a lei de responsabilidade fiscal autoriza o governador a repor a inflação. O regime de recuperação fiscal também autoriza. Tá, e aí? Nós vamos ficar com menos de que a inflação de 22 e 23? Nós vamos aceitar isso aqui passivamente? Olha, não é à toa, deputado Arnaldo, que o governador recebeu uma carga ontem, lá na porta do SESC, dos servidores da segurança pública, recebeu outra na saída e vai receber uma agora lá em Brasília. Vai receber outra lá em Brasília. Para quem não sabe, ele vai receber outra carga lá em Brasília, porque os servidores da segurança pública não vai deixar ele em paz. Onde ele for, o servidor da segurança pública vai cobrar a palavra dele. Porque quando ele terminou a eleição, no dia 3 de outubro, após a eleição, ele falou, não, essa entrevista está na Rede Globo. Não é possível que o cidadão venha ficar sem inflação. Não é justo. Olha, no setor privado não é assim, na Assembleia não é assim, no Judiciário não é assim, no Ministério Público não é assim. Por que o Executivo não vai ter que ter? Não, o meu compromisso é de todo ano recompor a inflação. Cadê a palavra do governador, gente? Cadê a palavra? Então, deputado João Magalhães, nem lei de responsabilidade fiscal, nem regime impede de dar inflação. Agora, se não impede do ponto de vista legal, pelo menos ele tem que honrar a palavra dele. Então, nós, os servidores da segurança pública, estão fazendo aqui um apelo, deputado Tiago Cota. É um apelo que eu faço a Vossa Excelência, é um apelo que eu faço ao presidente da comissão, é um apelo ao João Magalhães, líder de governo, ao Carlos Henrique, líder da maioria. Converse com o governo, suspenda os trabalhos, não vote essa migalha. Porque como é que o senhor fica, Tiago Cota? O senhor é relator da matéria. O senhor vota 3,62 e votou 298 para o governo. Como é que fica? Que conta é essa? Dá um tempo, vá até o governo, converse com o governo, para que isso não fique assim. Então, presidente, eu vou primeiro agradecer a Vossa Excelência, e eu sei do empenho de Vossa Excelência, presidente. O presidente Arnaldo Silva, presidente da CCJ, tem feito nos bastidores, tem feito de tudo para que o governo tenha um pouquinho de bom senso, para que o governo tenha sensibilidade, para que o governo enxergue que a diferença é muito grande. É 3% para o servidor e 300% para o governador, gente. É assim, algo inacreditável. Então, deputado Arnaldo Silva, é um apelo que eu faço, não vamos votar essa matéria agora, eu não sou membro, eu sou suplente do deputado Tiago Cota, o deputado está aqui, eu não posso substituir o deputado Bruno Engel, porque o João Magalhães é o suplente, está aqui, mas é um apelo, não vamos votar a migalha para os servidores do Executivo, e de forma muito especial da segurança pública, que amargam 41,6% de perda inflacionária. 41, mais de 40% já corroeu. O presidente, deputado João Magalhães, soldado também vai no supermercado, deputado Carlos Henrique. Ele vai lá e faz compra. Ele compra banana prata, ele compra uma lata de óleo, ele compra um pacote de macarrão, um pacote de feijão, um açúcar, ele paga gasolina, ele está sentindo, gente. Não é possível que o governador não tenha sensibilidade. Então, o apelo que eu faço aqui hoje é que os senhores entrem em campo,
nos ajude a fazer essa ponte com o governo, para que o governo não cometa essa heresia, essa covardia que está fazendo conosco. Muito obrigado, deputado Arnaldo. Antes de entrar no conteúdo desse projeto de lei, eu queria um pouco rememorar qual foi a dinâmica que o governo tentou fazer aqui hoje, né? Ele marcou numa sequência, a proposta dele era uma sequência para aprovar o projeto de lei do IPSENG às 9h30, depois aprovaria o projeto de lei do IPSM às 10h30 e depois o projeto desse reajuste fantástico às 11h30. Então, tinha uma tática montada em relação à pauta do servidor público, né? A ideia de ir tudo junto, de modo que, quando chegasse nas próximas comissões e no plenário, fosse votado tudo junto. Mas não deu certo, né? A tática do governo, o projeto do IPSENG e do PSM, eles permanecem na Comissão de Constituição e Justiça, e agora nós estamos discutindo o projeto do reajuste. Mas o governo permanece firme no seu propósito, é isso que eu queria alertar. Né? O governo permanece firme na sua tática de aprovar o projeto de lei que acaba com o IPSENG e o projeto de lei que acaba com o IPSM. Ele sabe que ele só tem esse tempo, por volta de mais um mês aqui na Assembleia, depois que nós votamos as diretrizes de orçamento. A Assembleia tem um recesso no mês de julho, e no segundo semestre, a pauta do Legislativo ela é tomada pelas eleições municipais. Não é? Então, o governo sabe que o tempo dele é agora. E, por isso, então, nós ainda veremos as tentativas de várias outras reuniões sendo convocadas extraordinariamente para tentar avançar com o fim do IPSENG e com o fim do IPSM. Eu sei que a Frente em Defesa do Serviço Público esteve nessa segunda-feira nos gabinetes, né, dos deputados e deputadas, entregando um documento com uma síntese dos principais problemas apontados aí pelos sindicatos em relação ao IPSENG e IPSM. Isso demonstra que o discurso de que o projeto foi conversado com os sindicatos é falso, porque é isso que a gente escuta no corredor. Não, os sindicatos já sabem. Não, foi conversado com os sindicatos. Então, um documento assinado por tantas entidades, eu vou fazer a leitura das entidades aqui, vai demonstrar que o projeto não foi conversado, não tem acordo e, portanto, é um projeto que tem uma unanimidade contra. A unanimidade é contra. Então, é um documento assinado por várias entidades. Eu quero fazer a leitura delas porque eu quero demarcar essa discussão. Porque o que se tentou construir na semana passada foi uma falsa ideia de participação dos sindicatos, como se a apresentação de um PowerPoint comprometesse as entidades representativas dos servidores militares e civis em relação a esse projeto. Paralelo a isso, o presidente do IPSENG está visitando as regionais do Estado, fazendo supostas coletivas à imprensa, né, para tentar convencer a sociedade, porque o objetivo da coletiva é essa, convencer a sociedade. Aí o deputado ele se sente mais confortável para votar o projeto que acaba com o IPSENG, porque a narrativa não é que acaba, vai melhorar, as coisas vão ficar bem melhores. E nós que sabemos o conteúdo, sabemos que isso não é verdade. Esse discurso é um discurso falso. Eu estou detendo o maior tempo da minha fala sobre isso, porque o que eu estou vendo aqui na Assembleia será uma tentativa de avançar com esse projeto que acaba com o IPSENG. Então, eu estou alertando já todas as entidades que o governo está focado em tentar avançar com esse projeto, vai pautar várias vezes, vai tentar construir maioria a partir da primeira comissão, que é a de Constituição e Justiça, depois a Administração Pública, depois Fiscalização Financeira e Orçamentária. Se esse projeto avançar, é o fim do IPSENG. E o IPSENG ele é importante na vida não só dos servidores, assim como o PSM, dos servidores, mas também na vida dos seus familiares. E quanto maior é a situação de precariedade desse servidor, anos sem recomposição salarial, não tem política de valorização na carreira, você tem direitos que você só consegue receber depois da aposentadoria, e olhe lá. O IPSENG ele adquire um papel importantíssimo. Quanto maior é a precariedade da situação dos servidores. Então, quando você retira o IPSENG, dobrando o teto, aumentando contribuição, restringindo o direito,
você afeta esses servidores de forma estrutural. E o governo está seguro na tentativa de avançar com esse projeto, e ele não tem muito tempo, ele tem aí o próximo mês para isso. E aí eu fiquei muito atenta na apresentação do parecer do deputado Tiago Cota, e eu fiquei lembrando das falas da secretária de Planejamento e Gestão aqui no Poder Legislativo. Falas como: não se preocupem com o regime de recuperação fiscal, porque a inflação está assegurada. Eu perguntaria aqui agora para os colegas: nem a inflação do período? Não. Nem a inflação. Nem a inflação do período? Não que eu defenda só a inflação, porque eu acho que a estratégia do governo com esse projeto é fazer um reajuste linear para desconsiderar as especificidades de cada categoria. Segurança Pública tem compromissos firmados em 2019 que foram descumpridos. CISIP-SENG, 3,62, não resolve os problemas relacionados à vida dos servidores do IPSENG. Servidores do meio ambiente têm uma decisão judicial favorável a eles pela implementação da política de carreira, que o governo não cumpre. A UENG, que está em greve, e a Unimontes, as duas universidades, têm também homologado uma decisão judicial que envolve questões relacionadas à carreira, que o governo não implementa. A educação tem o seu piso salarial profissional nacional, que o governo não cumpre. Se eu continuar falando aqui, vou lembrar de cada uma das categorias que tem especificidades. Então, o governo ele faz uma tática de um reajuste linear para evitar discutir e ir resolvendo os inúmeros problemas que existem. E aí eu perguntaria aqui na comissão: nem a inflação? Nós vamos votar daqui a pouco, não é? Eu devo ser a última a falar? Não, não sou a última a falar, nós 4 aqui. Nosso bloco Democracia e Luta será o único que fará o debate, porque o Rodrigues ele já faz parte do bloco Democracia e Luta, porque o bloco ele se organiza pela luta, pela pauta concreta, né? Então, nós 4 faremos a discussão, e é espantoso, porque quando vem a Assembleia, estou finalizando, presidente, quando a secretária vem à Assembleia, ela prometeu que vocês não precisavam se preocupar com o regime de recuperação fiscal, porque a inflação estava garantida. O que a Constituição Federal garante da revisão geral de remuneração é a inflação, e nem isso está garantido. Então, nem a inflação. Então, é um governo que não cumpre sequer, não cumpre compromissos firmados com as categorias, mas nem aquilo que apresenta a Assembleia. Eu estou me enfiando na fala da secretária de Planejamento e Gestão, numa audiência que aconteceu exatamente nesse ambiente, que durou quase 6 horas, em que o governo tentou tranquilizar os servidores de que o regime de recuperação fiscal garantiria a reposição da inflação. Nada como o dia seguinte. No dia seguinte, nem a inflação será proposta pelo governo do Estado aqui. São essas as minhas considerações, presidente, nesse início de discussão, mas eu acho, de novo, lamentável, o governo faz uma tática de ignorar as categorias, transfere para o parlamento o conflito, porque daqui a pouco nós vamos votar as emendas. Tem emendas aqui. Nós vamos disputar no seu conteúdo esse projeto do governo do Estado até o plenário. Nós vamos disputar nessa comissão, vamos disputar na próxima, que está marcada para as 14h30, vamos disputar na próxima, que eu não sei quando será marcada, vamos disputar em plenário. Nós disputaremos o conteúdo, porque é uma situação inaceitável que nem a inflação o governo está apresentando para a recomposição do último período.